Pessoal, bom dia a todos e a todas. É um prazer muito grande estar aqui com vocês. Eu sou professor da UFRJ de Engenharia e estou, no momento, também secretário de Educação no município de Macaé. Por coincidência, o CAP surgiu, eu conversando com minha irmã há 10 anos atrás. Minhas irmãs estudaram no CAP e ela falava, por que não tem um CAP em Macaé? Então, naquele almoço de domingo ali, ótimo, eu era secretário na época, eu falei, ótimo, vou montar um CAP em Macaé. Ficamos 6 meses para ver toda a parte jurídica do CAP e lançamos aí o CAP e esse é esse grande sucesso hoje, que é o colégio de aplicação. Todo mundo do 9º ano hoje, seja de escola particular ou de escola pública, quer vir estudar aqui no CAP, tá? Então, parabéns a vocês que conseguiram entrar aqui no colégio de aplicação, porque muitos jovens estavam querendo estar aqui no seu lugar, tá? Mas tem que se manter aqui, para se manter aqui tem que estudar, tá? E o objetivo da nossa palestra hoje é exatamente essa, tá? O que fazer para que vocês possam estudar melhor, tá? Aprender melhor. Então, vão ser divididos em 3 fases, tá? Primeiro eu vou falar sobre o ciclo de aprendizagem com vocês, depois eu vou falar as formas diferentes de aprender e depois nós vamos falar rapidamente sobre as múltiplas inteligências, tá? Olha só, pessoal, olha um carro de 1919 e um carro de 2019. Olha um prédio de 1919 e 2019. Mudou muito? Bastante, né? Olha a televisão de 1919 e a televisão de hoje em dia. Mudou muito? Olha o telefone de 1919 e o telefone de hoje em dia, 2019. E olha a sala de aula, pessoal. A sala de aula mudou muito? Não. A sala de aula, pessoal, olha, professor, aluno, sentado em fileiras, com a mesma faixa etária. Pessoal, então, a educação hoje em dia, existe um grande paradoxo, tá? Nós temos uma escola que foi projetada, organizada no século XIX, professores formados no século XX, e alunos que estão sendo formados no século XXI. Nós temos uma escola, pessoal, que veio lá da Revolução Industrial, a concepção, a organização da escola veio lá da Revolução Industrial, onde começaram a colocar os alunos sentados um atrás do outro, em fileira, como sendo uma produção de carros. E os alunos eram organizados por faixa etária e quadro professor-aluno. E nós temos professores, pessoal, eu, por exemplo, seus professores, a maioria deles, foram formados no século XX. É aquele professor que foi formado para transmitir conteúdo, informação. Só que o aluno de hoje em dia já tem todas essas informações aonde? Na palma da mão. O Google te responde hoje qualquer dúvida, qualquer tipo de informação. Então, pessoal, nós estamos naquele momento que os professores têm que entender que não existe só o objetivo de ficar passando informação. Tem que ter também, ensinar o aluno a estudar, a pesquisar, transformar um aluno, realmente um aluno, num centro de habilidades. Ele tem que ser inovador, ele tem que ser uma pessoa que não só tem conteúdo, uma pessoa que tenha criatividade. Então esse eu acho é o grande objetivo do professor hoje em dia, é o quê? Fazer com que o aluno estude e aprenda melhor. Por exemplo, algo interessante que está surgindo hoje em dia é a sala de aula invertida. Ao invés de o professor chegar na sala de aula e ficar passando conteúdo, e depois vocês em casa fazer exercício, o professor hoje está invertendo. Ele chega aqui, fala, nós vamos estudar em história esses tópicos aqui. O professor de história, por exemplo, esses tópicos aqui. Vocês têm que estudar isso para a próxima aula. E na próxima aula, ter um debate com vocês aqui. Vocês já estudaram em casa, já assistiram algum vídeo em casa, já leram aquela apostila em casa, e na sala de aula vai ser uma troca de informação. O professor vai ser um mediador, e não só ficar passando conteúdo toda hora, tá? Então, eu acho que essa é a grande mudança que nós vamos ter
aí daqui para frente, tá? Ó, a escola e o professor deixaram de ser um repositório de informação. Hoje precisa ensinar habilidade para os alunos, tá? Ele vai ser um mediador, vai ser um facilitador, esse professor. Olha o que Einstein falava já no início do século passado, pessoal. Eu nunca ensino aos meus alunos, apenas tento criar condições para que eles possam aprender sozinho. Então o que o Einstein falava é que a sala de aula é para o aluno, é para o professor passar algumas diretrizes para o aluno, mas o aluno aprende mesmo sozinho. Olha só, pessoal, isso aqui é o slide mais importante. Olha só o ciclo de aprendizagem, pessoal. Em sala de aula, pessoal, ninguém aprende nada em sala de aula. Em sala de aula, ninguém aprende nada. Repete comigo, pessoal. Em sala de aula, ninguém aprende nada. Em sala de aula, pessoal, vocês o quê? Entende a matéria, pessoal. Vocês entendem a matéria em sala de aula, tira dúvida em sala de aula. Vocês aprendem sozinhos quando estão o quê? Estudando sozinho. Quando vocês estão em casa estudando sozinho, aí que vocês realmente aprendem a matéria. E quando vocês estão dormindo à noite, é que você fixa, memoriza somente o que você aprendeu. Então o objetivo desse início da aula é esse, pessoal, da palestra, é explicar esse ciclo de aprendizagem aqui, que é um ciclo circadiano que dura 24 horas, que o aluno entende em sala de aula, aprende quando estuda sozinho e fixa somente o que ele aprendeu, tá? Porque aprender, pessoal, é aprender para sempre. Não é aprender para você tirar uma boa prova amanhã. Ah, fiquei o dia todo estudando hoje, tirei uma prova amanhã. Aí tirei 10 na prova amanhã. Aí semana que vem não lembra mais nada da matéria. Não lembra mais nada. Pessoal, a pessoa não aprendeu. A pessoa decorou, se deu bem na prova e esqueceu tudo. Isso não é aprender. Aprender é aprender para sempre, tá? Por isso que a primeira fase do aprendizado é entender. Tem que prestar atenção em sala de aula. Esse negócio de conversar, ficar falando muito em sala de aula, só prejudica você e os alunos, tá? Então, o objetivo da sala de aula é o aluno entender a matéria, tirar a dúvida da matéria, tirar as dúvidas. Agora, vamos fazer aqui, olha o nosso cérebro, pessoal. Isso aqui é muito importante, tá? Nós vamos ter aqui, nós temos uma pequena memória aqui, é uma memória de curto prazo, que eu, fazendo analogia com o computador, eu vou chamar isso aqui da memória RAM. Todo computador, pessoal, tem uma memória RAM principal aqui. Quando você desliga essa memória RAM, o que acontece? Tudo que estava na memória perde, tá? É a memória RAM. E nós temos uma grande... E essa memória no nosso cérebro, nós vamos chamar ela de uma memória de curto prazo. Então nós temos uma memória de curto prazo, que nós vamos chamar de memória RAM. E nós temos uma grande memória aqui, ó, que é o HD, que nós vamos chamar o nosso HD. Fazendo analogia com o computador, é aquele HD. Quando você quer colocar uma informação e para daqui a 5, 10 anos resgatar essa informação, você tem que gravar onde, pessoal? No HD, que é a nossa memória de longo prazo, tá? Então nós temos uma memória de curto prazo, uma memória pequena, e uma grande memória de longo prazo, que nós vamos chamar ela de HD, tá? Só para vocês terem uma ideia como essa memória é grande, pessoal, a memória de longo prazo é grande. Se vocês viverem durante 100 anos e estudar 20 horas por dia, vocês só vão utilizar 25% do HD. Então, para lotar essa memória de longo prazo aqui, vocês teriam que viver 400 anos, pessoal, para encher de informação. Então, pessoal, vocês podem estudar à vontade, que essa memória aqui nunca vai lotar, encher, tá? Todas as informações do dia, olha, você assistiu uma aula, você leu um jornal, recebeu um e-mail, leu uma revista científica, leu livros, ouviu um rádio, tudo vai direto para a sua memória de curto prazo. Tudo vai para a sua memória de curto prazo. Vocês já tiveram a sensação de estudar muito durante o dia
e à noite falar, minha cabeça não cabe mais nada? De tanto que você estudou, minha cabeça não cabe mais nada. Por quê? Porque essa memória aqui, ela lotou de informação, ela é pequena, ela lotou de informação. Você tem que dormir, porque quando você dorme, as informações que estavam aqui vão para onde? Para lá do lixo. A memória de curto prazo é exatamente igual àquela memória RAM aqui do computador. Dormiu, perde tudo que estava lá. Pouca coisa vira conhecimento, pessoal. Então o nosso objetivo aqui hoje é isso. O que fazer para a informação que está na memória de curto prazo virar conhecimento aqui na memória de longo prazo, tá? Então, pessoal, olha a segunda fase do aprendizado, é o aprender. É o estudo solitário após a aula que permite você realmente aprender. E aprender não é aprender para outro dia, aprender é aprender para sempre, tá? E quando você está estudando sozinho, pessoal, as portas aqui se abrem, ó. A memória de curto prazo lá, as portas se abrem. Olha esse velho ditado chinês. Se eu escuto, eu esqueço. Se eu vejo, eu entendo. Se eu faço, eu aprendo. Então você aprende mesmo quando você está fazendo exercício de casa, fazendo resumos. Durante a aula você ouve e você vê. Durante a tarefa é que realmente você faz. Quando está estudando sozinho. E olha essa pesquisa da Universidade de Harvard, pessoal. Quando você escuta, você assimila 10% do que você está escutando. Quando você vê, você está entendendo, você assimila 20%. Quando você faz, você aprende, você está assimilando quanto? 80%, pessoal. E quando você está aprendendo para poder ensinar para uma outra pessoa, aí você assimila 90%. Então o aluno esperto faz o quê? Dá uma de monitor. Olha, eu vou estudar, porque amanhã eu vou ter que tirar dúvida de alguém. Esse assimila 90%. Pessoal, ninguém vai trocar o pneu do carro com o carro o quê? O carro andando. Não dá. O mesmo acontece no ciclo de aprendizado. Então, é na hora do sono, é a parte do fixar, memorizar. Então, ó, quando você está dormindo, tem alguém trabalhando lá para você, tem alguma coisa no seu cérebro trabalhando, para que possa, durante o sono profundo, as informações virarem conhecimento. O que você aprendeu durante o sono vira conhecimento, tá? Mas como é que funciona isso, Guto? Como isso funciona? Funciona o seguinte, pessoal, olha só. Durante o sono, existe a reconfiguração das nossas redes neurais. Nós temos bilhões de neurônios, nós temos trilhões de sinapses. Sinapses são as conexões entre os neurônios, onde está a informação. Então, ó, sua rede neural está aqui. Sua rede neural é o quê? Todos os seus neurônios em rede, tá? Olha, quando você aprendeu alguma coisa, aprendi a equação do segundo grau, lá no 8º ano. Um novo caminho neural foi criado aqui. Ah, aprendi outra matéria lá. Um novo caminho neural foi criado. Então, pessoal, o conhecimento, a informação acontece quando você está dormindo e existe uma reconfiguração das redes neurais do seu cérebro, tá? Então, novos caminhos neurais são criados, aí sim está o conhecimento. Aí sim você aprendeu verdadeiramente, tá? Por isso que eu sempre falo, estuda todo dia um pouco, estuda todo dia um pouco. Não adianta nada estudar 8, 10 horas por dia. Estuda 2, 3 horas todos os dias. Durma pelo menos 8 horas por dia. No mínimo 6, pessoal. Mas o ideal são 8 horas, tá? Olha o que acontece com um aluno do Brasil, pessoal. 99% dos estudantes estudam quando? No momento da prova, pessoal. Mas vocês têm que estudar, o aluno inteligente estuda no dia da aula. 1% estuda no momento da aula. O professor deu a matéria aquele dia,
ele tem que estudar no mesmo dia. Ele tem que estudar no mesmo dia. Então, pessoal, isso tudo serviu para uma coisa, pessoal. Essa primeira fase da palestra aqui. Aula assistida hoje é aula estudada hoje. Antes que se passe uma noite de sono. Senão tudo que você aprendeu vai para a lata do lixo. Tudo que você entendeu em sala de aula, se o professor passou uma matéria para vocês e vocês não estudaram naquele mesmo dia, aquela informação ali, toda ela foi para a lata do lixo. Quais são os 3 pilares do aprendizado, pessoal? Agora os 3 pilares do aprendizado. Como nós já falamos, o sono é um dos pilares. Estudantes que não dormem não memorizam. Então vocês têm que dormir pelo menos 8 horas por noite. Quanto mais você aprende enquanto estiver acordado, melhor deverá ser o seu sono noturno. Então se você estuda 3 horas, você tem que dormir no mínimo o dobro, 6 horas. Estudou 4 horas, tem que dormir 8 horas. A alimentação saudável, pessoal, isso aqui é muito importante. Olha, uma dieta nutritiva com cereais, vegetais, legumes e frutas é essencial para os estudantes utilizarem intensamente o seu cérebro. E olha, a refeição mais importante do dia é qual, pessoal? Café da manhã. É a refeição mais importante do dia. Vamos lá, pessoal? Conecta aqui comigo, conecta aqui, pessoal. Ó, e muito importante também é o hábito de beber água. O hábito de beber água, pessoal, é algo muito importante. Todo mundo tem que beber pelo menos 2 litros de água por dia, no mínimo. No mínimo. Ajuda o bom desempenho do sistema nervoso, evita lapsos de memória, falta de concentração. Então beber água, pessoal, é muito importante. Por isso que todo mundo tem que assistir a aula com uma garrafinha de água do lado. Vai estudar em casa, coloca uma jarra de água lá perto, porque às vezes você esquece de beber água. Você esquece. E você, quando está lá lembrando, olhando, você acaba lembrando de beber e vai lá e tem que beber, tá? E o terceiro pilar do aprendizado é a atividade física, pessoal. Potencializa a memória. Ó, ativa a circulação, melhora a oxigenação do cérebro, potencializa o desempenho da inteligência, memória e concentração. Pessoal, a atividade física é muito bom, tá? Eu, infelizmente, eu só consegui descobrir atividade física agora, depois de velho, tá? Que eu faço crossfit todo dia há 2 anos e meio. Antes não fazia nada, infelizmente, tá? Mas todo mundo, pessoal, tem que fazer todos os dias pelo menos 1 hora de caminhada, tá? 1 hora de caminhada todos os dias, tá? Vamos lá, pessoal. Se conectar aqui, pessoal. Se conectar aqui. Olha só. Agora, pessoal, vamos dar 10 dicas para você para desenvolver a capacidade de aprendizagem, tá? O que vocês têm que fazer agora para vocês aprenderem melhor, tá? Agora, esse aqui, ó, como nós já dizemos, o primeiro é o mais importante. Aula assistida hoje é aula estudada hoje, antes que se passe uma noite de sono. Isso é o mais importante, tá? Agora, olha, esse slide é o slide mais importante da palestra, tá? Quem entender esse slide aqui vai aprender para sempre. Olha só, pessoal, ó, o algoritmo do aprendizado definitivo. Vamos tentar entender esse gráfico aqui. No primeiro dia, vamos supor, você aprendeu uma aula lá de geometria, uma aula de geometria, que durou 50 minutos a aula de geometria, tá? No primeiro dia, durante a aula, você tem 100%, você entendeu 100% da aula. Entendeu 100% da aula. Chegou em casa, pessoal, chegou em casa, fez um resumo. Você demorou 15, 20 minutos para fazer esse resumo. Fez um resumozinho lá da aula de geometria. 20 minutos. Olha só, se você tivesse assistido essa aula e não tivesse feito resumo, não tivesse feito nada, no segundo dia, você 70% da matéria, você já não lembrava nada,
Uma semana depois, 90%. Um mês depois, 99% dessa aula de geometria, você não tinha lembrado mais nada. Mas se você chegar em casa e fizer um resumo, aí, no segundo dia, você vai precisar de 10 minutos para ler aquele resumo. Pega aquele resumo que você fez e você lê. Uma semana depois, você vai precisar de 5 minutos para ler aquele resumo, olha. E fica aqui com o aprendizado na faixa de 95%. 5 minutos, você vai ler aquele mesmo resumo. Um mês depois, você vai precisar de 2 a 4 minutos para ler aquele mesmo resumo. Então, pessoal, esse aqui é o algoritmo definitivo. Você vai aprender para sempre. Porque você assistiu em sala de aula, viu a matéria uma vez. Fez o resumo em casa 2 vezes. No outro dia, leu o resumo durante 10 minutos, 3. Uma semana depois, leu o resumo em 5 minutos. E depois, leu o resumo em 2 a 4 minutos. Pessoal, você repetiu aquela matéria 5 vezes. É o tempo necessário para o seu cérebro colocar na memória de longo prazo. Você daqui a 10 anos vai lembrar dessa aula de geometria, pessoal. Esse é o algoritmo definitivo, tá? Logicamente, a segunda dica que eu dou aqui, pessoal, tem que fazer um planejamento do seu tempo. Quando você planeja o tempo, pessoal, tudo fica mais fácil. Então, todo domingo à noite, você vai pegar, vai botar segunda, terça, quarta, quinta, sexta, sábado, domingo. Vai fazer um planejamento do seu estudo. Se vocês estudam aqui no colégio de aplicação, das 7 da manhã até as 5 da tarde, então vocês vão ter que fazer um planejamento do seu estudo. De 6 às 7, eu vou estudar, por exemplo, equação de segundo grau, uma lista lá. Das 8 às 9 eu vou jantar, de 9 horas às 10 eu vou lá estudar Eras Vargas, por exemplo. Sábado eu vou estudar o quê? Domingo eu vou estudar o quê? Ah, vou jogar futebol aqui, vou andar aqui. Então, pessoal, você quando faz um planejamento do seu tempo, tudo fica mais fácil, tudo fica muito organizado, tá? Ó, e prática intercalada, pessoal. Ninguém vai ficar estudando matemática, 5, 6 horas de matemática direto, física direto, química direto. Não. Intercala as disciplinas da área tecnológica com as disciplinas da área de humanas, com as disciplinas da área de biomédica. Estuda biologia, depois um pouquinho de matemática, depois de história, vai para português, volta para física, vai para química. Intercalar essas disciplinas é interessante, pessoal. Cada um tem que entender a sua melhor forma de aprender. Então você pode ter uma memória visual muito grande. A minha memória visual é muito grande. Eu já não tenho memória auditiva nenhuma. Se alguém ficar falando alguma coisa, eu não consigo memorizar muito bem. Memória auditiva é ruim. Ter memória sinestésica é que você tem que pegar nas coisas. Você tem que entender uma geometria tridimensional, por exemplo, um cubo. Você tem que pegar o cubo na mão e ficar olhando. Então é alguém que precisa, na prática, mexer, tá, com alguma coisa para poder assimilar, tá? Então vocês têm que descobrir a melhor forma. Eu tinha um amigo, o que ele fazia? Ele ficava gravando, a memória auditiva dele era muito grande. Então ele gravava a matéria e à noite, antes de dormir, ele botava e ficava ouvindo. Ele ficava ouvindo aquela matéria, tudo que ele tinha gravado, tá? Porque a memória auditiva dele é muito grande. Como a minha memória visual é muito grande, o que eu faço é resumo, e antes de dormir eu fico lendo meu resumo. É isso que eu faço quando eu quero memorizar alguma coisa. Olha a repetição. Isso aqui, pessoal, é a maneira mais fácil de realmente aprender. Aprender a memorizar. É você ficar repetindo alto a mesma coisa ou ficar escrevendo a mesma coisa. Algo que você tenha que memorizar. Isso aqui para mim, pessoal, é o mais importante. Fazer resumo. Eu faço resumo de tudo. Ó, isso aqui, por exemplo, é um resumo de cinemática, de física. Várias fórmulas aqui, ó. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. Tem umas 15 fórmulas aqui de física. E meio papel, ó. Meio papel A4. Um resumozinho de trigonometria. História, faz um resumo de história, geografia,
Tudo dá para fazer resumo, pessoal. E depois vocês só vão estudar por onde? Pelo resumo. Fica muito mais fácil. Ó, o diagrama mapa mental, pessoal. Mapa mental é algo... Esse aqui é o mapa mental da Revolução Francesa. Ele fez um resumo de um livro de 89 páginas. Olha só. Dá para imprimir isso aqui no papel A4. Um resumo bem geral da Revolução Francesa. Aí quando você for estudar, tem que ler aquele livro todo. Quando você for estudar isso daqui, você vai, população dividida em 3 ordens. Aí vocês vão, quais são as 3 ordens? Primeiro, clero do primeiro estado, nobreza do segundo estado. Então você vai ficar lembrando tudo que faz, tudo sobre o clero, tudo sobre a nobreza. Então, pessoal, isso aqui é um resumo, mais um resumo em relação, com um diagrama. Um resumo em diagrama, tá? É o chamado mapa mental. Se vocês colocarem na internet lá, tem vários mapas mentais já prontos, tá? Mas o interessante é você construir o seu. Meditação e concentração, pessoal. Olha, aumenta a concentração, acelera o raciocínio, evita o branco de memória, aquele deu branco, tá? Meditação é muito bom, tá? E pessoal, isso aqui hoje em dia, você tem que neutralizar o ladrão de atenção, tá? Olha, controle remoto, televisão, ficar ouvindo som, ficar jogando, ficar nas mídias sociais, ficar no WhatsApp, no Facebook, no Instagram. Isso, pessoal, se você contabilizar o tempo, vai dar 80% do seu tempo de estudo. Então, quer estudar? Põe o celular de lado, joga o computador em outro local e estuda. Pega papel, caneta e o livro. Ó, quer estudar? Põe o computador longe. Por quê? Quem acha que fazer resumo no computador está adiantando alguma coisa, está adiantando nada. Porque quando você está teclando, fazendo resumo, o seu cérebro está preocupado com as teclas. Você não está aprendendo nada. Então, quer fazer resumo, quer estudar? Coloca o computador longe de você, faz o resumo, estuda. Ah, eu quero fazer uma pesquisa. Ah, beleza. Pega o computador, vai lá no Google, faz a pesquisa, lê lá o que você quiser, mas depois estudar, coloca o computador novamente longe, tá? Olha, utilizar a tecnologia a seu favor, pessoal. Pessoal, a quantidade de videoaulas que tem no YouTube, vocês não têm ideia. Existe no YouTube aula de tudo, pessoal. Qualquer coisa você vai aprender lá. Ah, eu não entendi muito bem trigonometria. Vai lá no YouTube, pessoal, e pesquisa uma aula de trigonometria, ao invés de ficar nesses jogos aí, matando um, ciclando, fulano, uma guerra. Faz uma guerra de estudo, pessoal. Faz uma guerra de estudo. Em casa, um estuda trigonometria, o outro estuda geometria, e depois vocês fazem uma pergunta para o outro. Olha que legal. Ó, pessoal, é essencial para toda disciplina ler. Pessoal, ler é importante para tudo, para matemática, para física, para química. A leitura, ó, só escreve bem quem lê bem, só lê bem quem lê muito, só lê muito quem lê por prazer. Por isso, pessoal, que o pessoal, eu às vezes falo essa palestra, os professores de literatura ficam meio chateados comigo. Por quê? Porque o aluno que está ali no 5º, 6º ano, não tem que dar aquelas bíblias para eles, aqueles livros tradicionais, para eles lerem. Deixa ele ler o que ele quiser. Quer ler Harry Potter, lê Harry Potter. Quer ler ficção científica, quer ler Agatha Christie, lê Agatha Christie. Deixa para ler aqueles livros mais clássicos, tá? Os livros clássicos, A Morte de Quincas Berro d'Água, Os Sertões, Memória Póstuma de Brás Cubas. Quem acha que é letra A, levanta a mão. Letra A. Quem acha que é letra B, levanta a mão. Pessoal, todas certas não tem. Tem opção de todas certas? Não tem. Vocês têm que escolher uma. Quem acha que é letra A, levanta a mão.
Quem acha que é letra B, levanta a mão. Mais da metade da turma, tá vendo? Quem acha que é letra C, levanta a mão. Ó, 2 ao cubo vezes 2 ao cubo, eu repito a base, 2 e somo do expoente, 2 à sexta. Não é isso? Quem acha que é letra D, levanta a mão. 8 vezes 8 é quanto? Sabe qual é o problema de vocês? Ó, o problema de vocês não é matemática, é português. Vocês não leram o enunciado certinho. Olha o que eu estou perguntando, pessoal, de novo. Você sabe o resultado do 2 elevado a 6? Ou é sim ou é não. Tem sim ou não aqui? Então é letra E. Letra E. A resposta chegou. Pessoal, olha só. Essa questão caiu no vestibular, 95% de erro. 95%. Vamos lá, pessoal. Agora, é o seguinte, pessoal. O que para vocês é inteligência? Definição de inteligência. O que é inteligência? Vamos lá, o que é inteligência? O que vocês acham que é inteligência, pessoal? Hã? Entender alguma coisa. Entender alguma coisa e saber aplicar. Muito boa a resposta. Mais do que? Conhecimento. Conhecimento. Boa resposta. Pessoal, a definição de inteligência tem mais de 100 definições. Tá? Essa aqui é uma que eu gosto bastante. É a capacidade para descobrir e resolver as dificuldades que surgem no dia a dia. Todos os dias vocês têm dificuldades. Todos os dias você tem que resolver algum tipo de problema que surge durante o dia. Tá? Agora, isso aqui é muito importante, pessoal. A inteligência, 70% da inteligência é o ambiente cultural que vocês vivem. É a escola que vocês frequentam. 70% é o fenótipo. É o ambiente cultural que vocês vivem. 30% é o componente genético. Somente 30%. Olha, componente genético dos seus ancestrais. Não só do seu pai e da sua mãe. Tá? Do seu avô, da sua avó, do seu bisavô, da bisavó. Então, 30% é o componente genético. E lembrando de uma coisa. 90% da capacidade cognitiva nosso é criada até os 5 anos de idade. Por isso que é tão importante, pessoal, a educação infantil. Quanto mais cedo o aluno entrar na escola, com 1 ano, 2 anos de idade, melhor, mais capacitado, mais inteligente esse aluno vai se tornar. Porque a sua rede neural, que até os 5 anos ele é formado, ele tem que ser bem estimulado nessa época da sua vida. Tá? Então, pessoal, inteligência é uma questão de educação e não de biologia, pessoal. Não de biologia, tá? Ela é adquirida, ela não é inata. E existe agora os falsos mitos sobre a inteligência humana, pessoal. Olha o primeiro. Nascemos com muita ou pouca inteligência, sem que o meio que nos rodeia, ou a vontade de cada um, possa alterar esse fato. Mentira, pessoal. Isso é falso, tá? O meio que você vive altera e muito a sua inteligência. A inteligência, pessoal, é como se fosse uma escada da inteligência. Todo dia você pode se tornar um pouco mais inteligente. Basta você fazer aquele ciclo de aprendizado. Entender na sala de aula, aprender quando estuda sozinho e memorizar quando está dormindo. Olha outro falso mito, pessoal. A capacidade intelectual de uma pessoa aumenta até os cerca de 18 anos de idade, quando alcança o nível mais alto. A partir daí estabiliza. Mentira, pessoal. Você vai se tornar mais inteligente até com 80, 90 anos de idade. Pessoal, você pode se tornar cada vez mais inteligente. A partir de determinada idade, com o envelhecimento, a capacidade intelectual diminui em consequência das mortes dos neurônios. Mentira também, pessoal. Existe a morte de milhares de neurônios,
Só que nós temos bilhões de neurônios. Esses milhares não faz diferença nenhuma. Desde o nascimento, a criança está predestinada a estudar matemática, ciência ou letras. As aptidões dependem dos fatores genéticos. Mentira, pessoal. Se você gosta mais de matemática, em algum momento da sua vida, você foi incentivado mais por um professor ou alguém da sua família a gostar de matemática. Se você gosta muito de ler, de leitura, em algum momento da sua vida, alguém incentivou você. Você não nasceu adorando matemática, português nem ciência, pessoal. A aprendizagem é uma consequência da inteligência. Não, a inteligência que é uma consequência da aprendizagem. Quanto mais você aprende, mais você se torna inteligente, tá? E agora, para finalizar, pessoal, para finalizar, é onde eu quero fazer meu pós-doutorado. Eu fiz meu mestrado e meu doutorado na área de inteligência computacional. Existem 4 pilares da inteligência computacional, pessoal. Os algoritmos genéticos e as redes neurais, lógica fuzzy e a inteligência artificial. Então eu fiz meu mestrado e doutorado. Durante 7 anos eu fiquei estudando sobre esses 4 pilares aí, tá? Logicamente eu fiz aplicativo em cima desses 4 pilares. E agora eu espero fazer meu pós-doutorado na área da inteligência humana, especificamente na inteligência múltiplas, tá? Que segundo Gardner, lá da Universidade de Harvard, nós temos 8 maneiras diferentes de inteligência, pessoal. Pessoal, todo mundo que está aqui é mais ou menos inteligente numa determinada área. Vocês todos aqui, todos vocês são mais inteligentes do que eu em alguma área, tá? E quais são essas áreas, segundo Gardner, que ele mapeou, tá? A inteligência linguística ou verbal é a primeira inteligência. É a facilidade de se comunicar por meio de palavras ou escrita, tá? Do nascimento até os 10 anos de idade, essa inteligência ela pode crescer bastante nessa época aqui, tá? Então aquela pessoa que gosta de se comunicar, aquela pessoa que gosta de falar em público, aquela pessoa comunicativa, aquela pessoa que gosta de escrever bem, tem uma inteligência verbal alta. A inteligência interpessoal, pessoal, entre pessoas, tá? É aquela pessoa carismática, é aquela pessoa líder, gosta de trabalhar em equipe, é amigo de todo mundo, gosta de se comunicar. Então essa pessoa tem uma inteligência interpessoal grande. Ela é bem desenvolvida do nascimento até os 14 anos de idade. Tem a inteligência intrapessoal, dentro. É a inteligência intrapessoal. É a facilidade de se comunicar consigo próprio, tá? Quanto mais você se conhece, mais vai poder se desenvolver. Então, até os 14 anos de idade, essa inteligência também ela é bem desenvolvida. A inteligência corporal, pessoal, são os atletas, né? É aquela pessoa que gosta de exercício físico. Os atletas geralmente têm uma inteligência corporal alta. Ela é bem desenvolvida do nascimento até os 5 anos de idade, tá? Tem inteligência musical, é a facilidade de se comunicar por meios ritmados, que gosta de instrumentos musicais, que é algo muito importante, pessoal. Pessoal, no Japão, por exemplo, todo mundo tem que se alfabetizar até os 6 anos de idade em algum instrumento musical. Lá é obrigado. Assim como a gente se alfabetiza aqui, tem que ler e escrever, lá, além de ler e escrever, tem que tocar algum instrumento musical, que o japonês acha que aumenta a concentração, a memória, algo que é muito bom, tá? Instrumentos musicais, que é bem desenvolvido dos 3 aos 10 anos de idade. A inteligência espacial, bem desenvolvida dos 5 aos 10 anos de idade, é a habilidade de se orientar no espaço, tá? Sabe olhar um mapa bem, nunca se perde, sabe ver uma planta e verificar, entender aquela planta, é a inteligência espacial. Tem a inteligência naturalista, muito desenvolvida até os 14 anos, aquela pessoa que gosta de natureza, entender os seres vivos, é a inteligência naturalista. E a inteligência lógico-matemática, pessoal, muito desenvolvida de 1 aos 10 anos, é aquela pessoa que tem um raciocínio lógico
Tem, bem aprimorado, tá? Quem é que tem um raciocínio lógico bom? Levanta a mão, pessoal. Um bom raciocínio lógico. Matemático. Ó, então vamos passar aqui, ó. Vamos passar um probleminha para vocês aqui, bem fácil, pessoal. Olha, um caderno e um lápis custam R$21. O caderno custa R$20 a mais que o lápis. Quanto custa o lápis? Ó, vocês foram direto aí pro automático de vocês, tá? Cuidado com esse tipo de questão em prova, pessoal do Enem. Vai lá pro piloto automático e já responde R$1. Aquilo que eu falei, lê de novo. Caiu no vestibular com 90% de erro. E a letra A era o quê? Era R$1. Então, lê de novo, pessoal. O caderno e o lápis custam R$21. O caderno custa R$20 a mais que o lápis, pessoal. Olha a palavrinha-chave aqui, ó. A mais que o lápis. Imagina se o caderno custasse R$20 e o lápis R$1. Quanto seria o caderno a mais que o lápis? 19. O enunciado diz isso? Não, diz que é 20. Então não pode ser R$20 e R$1. É 50 centavos. 50 centavos e R$20 e 50 centavos. Muito bem, pessoal. Porque o caderno custa R$20 e 50 centavos. O lápis custa 50 centavos. R$20 e 50 menos 50 centavos dá o quê? R$20 a mais. Ah, Guto, não gostei dessa explicação. Não gostei. Não tem problema, vamos para a matemática. Lápis mais caneta é igual a quê? 21. A caneta é igual ao lápis mais 20. Vamos colocar esse C aqui, ó, nessa expressão aqui. Então vai ficar L, ao invés de C, vamos botar L mais 20 é igual a quê? A 21. Passei o 20 para lá, L mais L dá 2L, 2L é igual a 21 menos 20, 1. L é igual a 0,50 centavos. Beleza, pessoal? Então, ó, cuidado com o piloto automático que existe até em vocês, tá? E olha, a letra A geralmente é ele, tá? Você olha, você vê R$1 lá e fala, ai, graças a Deus, tá lá. Tá lá, deu 0, né? E agora, para finalizar, pessoal, vamos ler uma parábola aqui rapidinho. Olha só. Em uma vila da Grécia, vivia um sábio famoso por saber sempre a resposta para todas as perguntas que lhe fossem feitas. Um dia, um jovem adolescente, conversando com um amigo, disse: acho que sei como enganar um sábio. Vou pegar um passarinho e o levarei dentro da minha mão até o sábio. Então vou perguntar aos sábios se o passarinho está vivo ou está morto. Se ele disser que está vivo, eu espremo o passarinho, mato e deixo cair no chão. Mas se ele disser que está morto, eu abro a mão e deixo ele voar. Assim o jovem chegou perto do sábio e fez a pergunta: sábio, o passarinho em minha mão está vivo ou está morto? O sábio olhou para o rapaz e disse: meu jovem, a resposta está em suas mãos. Então, pessoal, o futuro de vocês também está na mão de vocês. Vocês estudem bastante, mas estudem certo a partir de agora, tá? O meu e-mail está aí, ó, prof.guto.garcia@gmail.com. O meu Instagram é @professorgutogarcia. E eu vou botar no YouTube essa palestra aqui também, tá bom? Muito obrigado, pessoal.